Que prazer estar aqui com os irmãos, dando seguimento à nossa série de mensagens sobre o livro de Ruth, a jornada de uma família e a providência de Deus. É uma bênção estar aqui num dia tão bonito como o de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 2. Faremos a leitura de todo o capítulo. Eu confesso aos irmãos que senti bastante dificuldade de concluir uma mensagem em um capítulo inteiro. Acho que foi uma das mais difíceis de ter lido um capítulo inteiro e pensado. Eu acho que dá para a gente diluir isso em 6, 7 mensagens, porque tem muita coisa bonita aqui. Mas Deus vai me dar essa misericórdia e eu vou conseguir condensar a palavra de Deus neste caso, para que a gente possa ser abençoado. Tá bom, meus irmãos? Ruth, capítulo 2, vamos ler sobre o princípio, da mudança da realidade de Noemi e de Ruth. A mensagem de hoje é sobre a providência de Deus e a vida do homem. Acompanhe comigo. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente e pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou colher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou junto na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E ela disse: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para colher espigas, Boaz deu ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela recolha e não a impeça. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la.
Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Tu és, Senhor, um Deus bendito e maravilhoso. Quão ricas são, Senhor, as suas escrituras. Quão, Senhor, benéfico é para nós ouvir da tua palavra, aprender de ti e crescer em graça. Que o teu Santo Espírito, Senhor, tenha misericórdia de nós e ele venha a agir em nosso meio. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar com todo o teu poder aos nossos corações. Que os corações, Senhor, endurecidos, eles possam ser quebrantados. Que as dificuldades, Senhor, de compreensão possam ser sanadas. Que o Senhor, por misericórdia, se revele a nós, porque nós dependemos de ti, Senhor. Traz-nos, Senhor, a compreensão correta da Tua palavra, para que sejamos abençoados. Recebe, Senhor, o nosso louvor em forma de culto, a nossa adoração em palavras, e que o Seu nome seja engrandecido em nosso meio, porque nós somos o Teu povo e o Senhor é o nosso Deus. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Esse capítulo, ele é bonito. Eu não sei o que vocês pensam, mas esse capítulo mexe comigo de uma maneira diferente. Não sei se você já percebeu isso, mas o livro de Ruth, ele fala de romance, ele fala de amor. Na minha opinião, é a mais linda história de amor da Bíblia, de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Tem gente que gosta ali do trabalho de Israel para com Raquel, para recebê-la por esposa. Não é a minha preferida, eu confesso. Eu gosto muito dessa relação que acontece aqui. É um livro romântico, meus irmãos, e eu acabo ficando um tanto romântico. E quero dividir com vocês sobre como conheci a Bruna, minha esposa. Espero que vocês permitam aí esse momento. E conheci a Bruna na igreja. Havia acontecido algo, e eu não me lembro ao certo se foi uma questão do louvor, onde eu tive que ir para casa um pouquinho mais tarde, e acabei, quando voltando para a igreja, já não havia mais lugares para eu sentar, né? O culto estava cheio, para a glória de Deus, e o lugar onde eu estaria sentado junto com a Larissa estava preenchido. Larissa estava sentada junto com outras pessoas, e só tinha um único lugar. Isso aí, meus irmãos, é a providência de Deus. Só tinha um único lugar, do lado da Bruna, quem eu não conhecia. E aí o pessoal falou assim, vamos nos mover para os irmãos sentarem juntos, e a Bruna falou assim, não precisa, a gente está no meio do culto, senta aqui do meu lado. Acho que ela já estava recebendo ali da parte de Deus a resposta que seria minha esposa. Mas então, sentamos ali, meus irmãos, sentei ali com a Bruna e assistimos o culto inteiro, e eu tenho que confessar que eu lembro pouco do culto, meus irmãos. Desse dia, eu confesso que lembro pouco da mensagem. Eu lembro que o pastor mandou dar a mão, e eu dei, e não soltei até hoje. E, meus irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo a mão da providência de Deus sobre a minha vida. Só que, olhando agora, né, de trás para frente, né, para trás, de frente para trás, perdão, vejo como Deus teve misericórdia da minha vida, como a providência de Deus, ela esteve sobre mim. Mas a providência de Deus, em outros momentos, ela não me pareceu tão doce. Ela me pareceu um tanto amarga, inclusive. Porque alguns anos atrás, antes de conhecer a Bruna, acho que cerca de um ano, eu tinha estudado para uma prova para vir para Curitiba. Estava prestando um concurso para vir aqui. Se tivesse passado, teria vindo com antecedência. Mas não teria vindo de um jeito legal. Não teria vindo crente, não teria vindo casado. Mas fiz a prova. E lembro de ter me dedicado e ter feito alguns simulados e que parecia certo que a aprovação viria, né? Lembro que quando fiz a prova, dividida em 4 blocos, tive ali a misericórdia de Deus de gabaritar o primeiro bloco, ter errado, acho que 2 questões do segundo e ter acertado mais da metade do terceiro, né? Parecia que uma boa nota viria por aí. Só que no 4º bloco, meus irmãos, eu não consegui a metade, o mínimo, para poder continuar no processo seletivo. Eu lembro que eu precisava acertar 10 questões e eu acertei 9. Né? E
Eu lembro que fiquei um pouco chateado e bastante confuso, porque tinha estudado, achei que tinha feito a minha parte, e não posso me chamar de cristão naquele período, mas tinha recebido desde pequeno a instrução do evangelho da minha mãe. E pensava, acho que Deus se confundiu aí com alguma coisa, não sei, aconteceu algo, mas cadê minha bênção, né? Eu me dediquei e a mão da providência ela está parecendo um pouco amarga. É curioso notar, e a gente ri agora, porque como Deus ele faz muito mais que pedimos ou pensamos. Inevitavelmente eu estou aqui em Curitiba, estou casado e, mais importante de qualquer outra coisa, eu estou com Cristo. Isso é muito maravilhoso. Eu vejo então que a mão da providência de Deus ela está sobre a minha vida, da mesma forma como ela está sobre a vida dos irmãos, da mesma forma como esteve sobre a vida de Ruth e de Noemi. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos, sobre a mão da providência e a atuação do homem durante esses momentos. A gente vai dividir o nosso capítulo em 4 momentos, para ficar mais fácil da gente absorver informações. E o primeiro desses momentos, ele vai do verso 1 ao verso 7. E eu chamo esse período de os fios da providência de Deus, entrelaçados à atuação do homem. Leia comigo. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor seja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, meus irmãos, é a leitura do Salmo 126. Ele é curtinho, mas ele é bastante abençoador. Se você puder ler comigo, o Salmo 126. Ele diz assim, o Salmo 126, são apenas 6 versículos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Assim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu espero que você tenha percebido a ternura do salmista a falar deste momento. É um salmo de bastante ternura. Ele diz, quando o Senhor nos trouxe de volta, trouxe os cativos de volta de Sião, foi como um sonho. Há uma emoção profunda transbordando aqui. O salmista ele está impressionado, ele está cheio de amor, ele está cheio de ternura, e ele diz então que o Senhor fez grandes coisas por ele. Esse é o nosso Deus, ele faz grandes coisas pelo seu povo. E Ruth e Noemi estão para experimentar e vão falar a mesma coisa em breve, em breve. Eu quero que você perceba, meus irmãos, que o capítulo 1 de Ruth, ele retrata um período de tempo. Ele fala de um momento onde teve fome na terra do pão, em Belém. Fala de um momento onde Elimeleque foi com a sua família para uma outra região, para a região de Moabe. Fala de um momento onde eles viveram lá, a morte de Elimeleque, a morte de seus filhos. Fala do retorno de Noemi e Ruth
para Belém. Ou seja, é um período longo aí. A gente não consegue mensurar a quantidade de dias, mas certamente mais de 10 anos. Porque no verso 4, se não me engano, fala que depois de um período de 10 anos em Moabe, há o falecimento dos filhos. Então, percebam que há um período longo no capítulo 1. Mas o capítulo 2, ele todo se passa em um dia. É muito interessante isso. Por que eu acho tão interessante isso? É porque o sofrimento de uma vida inteira pode mudar em um dia para Deus. E isso é grandioso. Isso é poderosíssimo. A primeira ação sobre a providência que vemos aqui é que justamente uma história pode ser mudada em apenas um dia. Toda tristeza, todo pranto, toda luta começa a mudar em apenas um dia, através da ação do nosso Deus. Outra coisa interessante, no verso 2, e aqui sobre o homem, durante esse bloco de verso 1 a verso 7, nós veremos, ora, a providência de Deus, ora, a atuação do homem. Então, o primeiro ponto sobre a providência é como um dia pode ser transformador, como Deus pode transformar toda uma história em um dia. O segundo ponto sobre a atuação do homem é justamente a iniciativa de Ruth, e eu não consigo deixar de admirar essa jovem. Uma mulher que perdeu seu marido cedo, estava desobrigada, mas faz um novo voto em amor à sua sogra, um voto de serviço, porque a sogra não tinha mais nada a oferecer. E ela, então, no verso 2, apresenta iniciativa. Ninguém diz para Ruth, faça tal coisa. Ninguém recomenda que Ruth tome uma postura. É dela. Ela apenas comunica à sua sogra, no verso 2. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Isso é poderoso e existe uma grande diferença entre confiar na provisão de Deus e fazer o papel de vítima, e se afogar em preguiça e descaso. Esse não é o caso de Ruth. E eu creio que não é o caso do crente. O cristão não tem autorização para ficar deitado esperando acontecer as coisas do céu. O Senhor abençoa através do fruto dos nossos trabalhos, dos nossos esforços. E Ruth será bem mais do que abençoada através dessa sua atitude. A primeira coisa que eu percebo com relação à atuação do homem é que mesmo diante da providência de Deus, o homem ele pode fazer e Deus abençoa através da sua atuação. Isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você receber o fruto do seu trabalho. É por isso que a gente sofre, é por isso que dói quando há um atraso no pagamento ou quando a gente não recebe aquilo pelo qual a gente trabalhou. Porque há bênçãos, há fruto em receber o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Outro ponto importante ainda no ponto 2, no verso 2, é que a Ruth, ela diz, vou colher espigas no campo daquele que me permitir. E Ruth aqui parece compreender que ela poderia sofrer maus tratos. Ela já está dizendo que vou colher naquele que permitir, ou seja, eu vou na cara e na coragem, vamos ver o que vai dar. Ruth parece ter uma compreensão correta, coerente, ela não está iludida, ela sabe o que pode acontecer com ela em sua situação. Ela pode ser maltratada. Lembra que eu disse que quando se referem a Ruth como a Moabita, há uma série de implicações? Ruth a Moabita quer dizer o quê? Ruth a bruxa. Era assim que o povo via os moabitas. Eram pagãos, sacrificavam crianças nas mãos aos pés de um deus falso. Era um povo que nasceu do incesto, de uma relação incestuosa entre Ló e suas filhas. É um povo que o povo de Deus, o povo de Belém, rejeita ou vê com maus olhos. E aí então, essa moça que decidiu, que disse no capítulo 1, o seu Deus para a sua sogra, o seu Deus agora é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Essa moça, ela está indo colher espigas aonde Deus permitir. Ou seja, ela sabe dos riscos, mas ela vai em frente. E isso, meus irmãos, é uma mulher admirável. Lembre-se de 2 Samuel, no capítulo 12, algo interessante acontecendo ali, porque Davi, ele é confrontado pelo profeta Natã sobre o seu pecado. Ele, então, é confrontado sobre o pecado de ter matado Urias, de ter tomado para si
a esposa de Urias. E ali, quando Natã o confronta, o diz que diante disso, o filho que Batseba, eu tenho dificuldade aí para falar o nome dessa senhora, o filho que ela está esperando vai perecer. E aí nós vemos uma atitude interessante da parte de Davi. Ele jejua, ele implora a Deus, ele clama, ele se prostra em rendição ali ao seu Deus, implorando para que a vida do menino seja poupada. E todo o palácio está impressionado em como Davi se humilha diante de Deus, como Davi permanece em choro enquanto a criança está viva. Quando dão notícia de que a criança falece, para surpresa das pessoas, o pranto de Davi acaba. Ele toma banho, ele volta a comer e ele volta a governar. E algumas pessoas têm a audácia de criticarem o comportamento dele, como se ele não soubesse o que é a dor de perder um filho. Mas tem sempre gente, parece que tem sempre alguém que sabe algo mais do que a gente sobre a nossa própria situação, né? E aí alguém diz: nossa, como pode o rei, agora que o filho morreu, ele para de sofrer, ele para de se enlutar? E ele diz: enquanto há esperança, eu me enlutei, eu pedi pela vida do meu filho, mas o Altíssimo deu sua sentença. É hora de seguir. E ele volta a trabalhar. Isso eu acho extremamente interessante, proveitoso na postura de Davi. E a gente precisa reconhecer que, quando alguns problemas acontecem, não temos controles sobre aqueles que ocorrem, mas temos o controle de tomar as nossas próprias decisões, as nossas próprias atitudes. Ruth poderia ter se deixado à própria sorte, poderia ter abandonado Noemi, mas ela decide ficar com a sogra, mas não é para ficar parasitando ela, não fica nas costas dela, ela fica para sustentar a sogra. Eu acho isso lindo, ela fica para prover. O amor de Ruth pela sua sogra é tão grande, a sua fidelidade com seus próprios votos são tão intensos, que ela aceita se manter para cuidar de quem não podia mais cuidar de si mesma. Eu acho isso belo. Um outro ponto interessante sobre a providência ainda nesse texto é a utilização da palavra casualmente, no verso 3. Diz assim: então ela começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Esse casualmente, meus irmãos, se refere a Ruth. A Ruth, que casualmente não sabia o que estava acontecendo. Mas no dicionário de Deus, casualmente não existe. É tudo decreto. É tudo decreto. Deus decreta, nada sai do controle dele. Não foi um acidente. Não tinha uma cadeira do lado da minha esposa por coincidência do destino. Era decreto de Deus. Tudo em nossas vidas, meus irmãos, é decreto de Deus. E isso deve nos dar um alívio tão profundo. Isso deve nos dar alento. Isso deve nos causar tranquilidade, porque nada escapa do controle absoluto do soberano. Outro ponto curioso, verso 4, ele tem algo interessante também a nos dizer. Ele diz que naquele momento chegou Boaz. E o capítulo 2, ele começa com uma apresentação ligeira sobre Boaz. Ele diz: Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. E no verso 4 ele vai aparecer. Bom, quem é Boaz? Ele é um parente distante da família, portanto, ele tem capacidade de cumprir aquela lei do levirato que eu comentei na semana passada. Lembra da lei que se um filho mais velho ele vem a falecer, o mais novo ele deve casar com a esposa do falecido para dar herdeiros, a descendência ao seu irmão mais velho. Nesse caso, por Boaz ser um parente distante de Elimeleque, ele é elegível ao levirato, ele pode casar-se com a Ruth e dar seguimento à família, aos herdeiros do Malom, se eu não me engano, que era o marido de Ruth. É curioso isso, porque nada escapa do controle de Deus. Não foi um acidente. Quando Deus pensou em ter criado essa regra, essa lei, assim como a lei do resgatador, que nós vamos falar um pouquinho melhor na semana que vem, não foi um acidente. Ele não pensou: eu vou criar aqui uma lei do resgatador, eu vou criar a lei do levirato para abençoar, seja quem for, quem puder. Não.
Quando Deus cria essa lei, ele está pensando em Ruth. E você consegue imaginar a beleza que é isso? Gerações antes, ele pensa, vou criar para Ruth, vou criar para pessoa X, pessoa Y. E o que eu quero dizer com isso é que Deus, ele é um Deus pessoal. Ele não pensa somente no coletivo, ele se importa com você. Quando decidiu-se, na outra eternidade, que Cristo morreria na cruz, Deus não pensou somente no coletivo. Vou matar o meu filho em favor dos pecados do meu povo. Não. Ele pensou em você especificamente. Isso é poderoso, pensar que na eternidade, Deus, ele parou e pensou na minha vida. Não foi somente na vida do coletivo, foi Cristo precisa morrer para o Augusto se salvar. Eu vou matar Jesus. Isso me arrepia, meus irmãos. É assim com todos nós. Deus é um Deus do coletivo, mas ele é um Deus pessoal. O sacrifício de Cristo foi pessoalmente por mim e por você. Mas Boaz, ele chega naquele exato momento, e eu gosto disso. Ele podia ter chegado com antecedência, ele poderia ter chegado um pouquinho tarde. A lavoura era dele, ele podia fazer o que quisesse, mas ele chega no exato momento. E aqui eu quero que você pense comigo, meus irmãos, que não existe um minuto antes, nem um minuto depois para Deus. Tudo acontece na hora certa. Se Boaz tivesse chegado um pouquinho antes, talvez ele teria visto a lavoura e já teria ido para sua casa sem se preocupar em dar continuidade ali. Se tivesse chegado depois, ele poderia não ter protegido Ruth das mazelas, dos desafios que estariam pela frente. Mas ele chegou na hora certa. Deus e o seu livramento são revelados na hora certa. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. O alimento para Elias veio na hora certa, quando ele passava fome. As águas do dilúvio baixaram na hora certa. Abraão teve o seu filho Isaque na hora certa. Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Hora certa. Que bênção. Verso 4 ainda, eu quero que perceba algo sobre a atuação do homem. O verso 4 ele diz assim: naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Eu gosto disso também. Acho que é algo muito interessante na postura de Boaz com relação ao seu comportamento. Ele chega no seu local de trabalho e ele abençoa. E ele vai falar de Deus. Os hebreus, meus irmãos, principalmente quando falamos de Antigo Testamento, não havia uma percepção de sociedade sem que houvesse uma percepção de vida religiosa. Isso era indissociável. Eu acho que eu já comentei isso com os irmãos, mas em 1889, quando a nossa próxima... Meu Deus, escaparam palavras aqui. Constituição, alguém soprou aí, muito obrigado. Quando a nossa Constituição de 89 ela foi criada, há uma cláusula que explica que agora o casamento ele passa então a ser percebido pela sociedade. Até então, o casamento era algo exclusivo religioso. Mas percebeu-se que o povo queria casar, e nem sempre queria casar diante de Deus. Então o pensamento foi: criemos uma lei que seja para o civil, exclusivamente. Então agora você pode casar sem estar associado à fé, à religião. No século XVII, século XVIII, também não havia possibilidade das pessoas serem enterradas no Brasil, se não fosse por fé. Porque naquela época todos os cemitérios pertenciam à Igreja Católica. Então não tinha como uma pessoa que não tinha fé ser enterrada, porque para ser enterrado precisava pedir para ser enterrado dentro de uma propriedade da igreja. E se você não expressasse a sua fé, você não tinha lugar para ser enterrado. Falo isso com propriedade, que foi o tema da minha monografia. Os enterramentos só podiam acontecer se você tivesse fé em Deus, se você expressasse fé. Essa era uma questão de estrutura do nosso país, legal. Só que para o hebreu não existe separação. Hoje em dia, tem gente que casa e acha que está fora do escopo de Deus. O casamento a gente entende que foi criado por Deus,
mas tem gente que acha que pode estar casando fora do escopo religioso. Bom, aí é com eles e com o Altíssimo, mas nós compreendemos que devemos manter o respeito pela palavra de Deus, bem como ela é. E aqui entendemos que os hebreus não faziam separação entre fé e social, entre religião e trabalho. Por que isso é importante? Porque nós também não podemos fazer separação. Tem gente que fala ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Ok, compreendo isso, mas eu sou cristão em qualquer lugar. Somos chamados para sermos cristãos em qualquer lugar. Paulo diz, a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, até a minha vida já não é mais um projeto meu exclusivamente. Então eu respondo a Deus. Então no trabalho, no ambiente que aparentemente não deveria ter espaço, Boaz está abençoando os seus trabalhadores. E ele diz, a paz, o Senhor seja convosco. Nós devemos ser assim. Não devemos escolher o momento de abençoarmos alguém ou de falarmos de Deus. Todo momento é momento. Não importa a circunstância, não importa a consequência. Já citei esse livro aqui, mas o livro de Haralam Popov, chamado Torturado pela Sua Fé, onde esse homem foi preso por mais de 10 anos e torturado na Bulgária comunista, durante o período comunista, ele simplesmente pregou o Evangelho. Os homens foram até a porta de sua casa, pediram para que ele os acompanhasse. Foi numa noite, ele não pôde se despedir da filha, que era de berço. Ele só viu a sua filha novamente quando ela já era uma moça adulta e que estava lutando na justiça para que ele fosse salvo. Imagina a dor de um pai, de deixar um bebê e só poder revê-lo quando ela já é um adulto. Perdeu muita coisa, por pregar o Evangelho, Compreendo, meus irmãos, que nada pode ser colocado como valor entre pregar e deixar de pregar. Pregar é preciso. Fazer a vontade do Pai é preciso. Seja qual for a consequência. Caminhando, quando Boaz, além de chegar na hora exata, ele percebe, Boaz aqui, ele chega no momento exato, impedindo a possibilidade de maus tratos por parte de outros homens. O verso 9 e o verso 22 falam sobre a possibilidade de Ruth ser maltratada. Por quê? Porque ela era moabita, porque no momento de escassez ela está ali colhendo, embora tivesse direito de estar fazendo essa atitude, fosse estrangeira, provavelmente pagã e uma moça, o que já era perigoso por si só naquele período. Ainda é hoje também, mas falemos sobre isso em outra hora. Então, perceba que a ação de Deus, a provisão, chega no momento certo. E Boaz, então, ele pode prover, ele pode prevenir em função de Ruth. Caminhando, verso 4, naquele exato momento, Boaz chegou, abençoou, os seus ceifeiros, os saudando. Deixe-me ver. Ok, próximo ponto, sobre a atuação do homem. Me perdi aqui um pouco, meus irmãos, perdão. Acompanha a leitura comigo, verso 5. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco. E o que eu quero dizer sobre isso é o cuidado que nós devemos ter para com o nosso testemunho. Vemos que a provisão de Deus, ela está atuante, ela está acontecendo, Deus está agindo através dos bastidores, Ele está cuidando da situação. Todavia, o testemunho de Ruth, ele é muito importante para que coisas boas aconteçam a ela. No verso 7, somos apresentados a uma moça que tem uma postura idônea. Ela chegou cedo, ela pediu e ela está trabalhando
desde cedo. No verso 11, Boaz ele vai dizer que soube do que Ruth tem feito pela sua sogra. O testemunho dela está sendo determinante para que coisas boas aconteçam com ela. E agora eu quero explicar sobre esse direito que Ruth tinha de estar ali colhendo. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 24, no verso 19. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, que diz assim: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Há uma versão similar em Levítico, também explicando sobre como deve ser a colheita. E isso é belíssimo, meus irmãos. Por quê? Deus abençoa o rico, mas está preocupado com o pobre também. E ele diz, quando você for colher a sua lavoura, não colha de qualquer jeito, tem uma forma específica. Você não colhe os cantos, porque os cantos são para os pobres. Você vai colher e se deixar cair alguma coisa, você não pega. Tudo que cair no chão é para os pobres, é para o povo, para que eles sejam abençoados. Isso é maravilhoso. Tem uma mulher que se encontra com Cristo, e ela pede para que Deus haja em seu favor, e ela diz, Cristo diz, por que você está me importunando? Não sabe que os cachorrinhos eles comem depois? Eles têm que ser colocados em segundo plano? E essa moça diz para Cristo, mas até os cachorrinhos se alimentam do farelo da mesa dos seus senhores. O que Cristo estava querendo ensinar ali era justamente essa postura de respeito, de humildade e de devoção. E aqui nós vemos um Deus que cuida de cada circunstância, de todas as coisas, permitindo então que os pobres, dependendo de sua situação, não vão perecer, não vão morrer de fome. Ali existe a possibilidade de encontrar comida, de recolher essas espigas. Eu acho isso belíssimo. O cuidado de Deus é impressionante. Eu espero que você esteja sentindo esse cuidado de Deus na sua vida, da mesma forma que eu sinto. Ruth poderia ter exigido, era lei, Deuteronômio é um livro da lei, ela poderia dizer, eu vim colher porque na lei tal está dizendo tal coisa e eu vim fazer. Mas ela não faz, ela pede permissão. A sua gentileza impressiona as pessoas. É por isso que as pessoas também a citam toda hora como uma moabita. Era como eles dissessem, olha só, não esperava isso. Desse tipo de gente, eu não esperava essa postura. Mas Ruth tem uma postura exemplar. Eu creio, meus irmãos, e quero que vocês creiam comigo, que nada escapa do controle absoluto de Deus. E através de nossa postura, Ele também nos abençoa. Portanto, é melhor procedermos bem. Seja o que faça, faça bem, faça para Deus. E o seu trabalho, a sua forma, o seu convívio com as outras pessoas, o seu testemunho, tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Segundo ponto, que vai do verso 8 ao verso 14, eu quero que você note comigo sobre o Cristo de Ruth e o nosso Cristo. Do verso 8 a 14, diz assim do livro, do capítulo. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher na outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou, por que achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito para sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua tudo o que tem feito, que seja ricamente abençoada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Bom, algo interessante, na instrução da teologia reformada,
que eu acho bastante útil, muito curioso. Ela diz que o papel do pregador é encontrar a Cristo em toda porção da Bíblia. E, quando encontrá-la, ele deve apresentar esse Cristo. Em todo lugar, então, da Bíblia, é preciso encontrar a Cristo e apresentá-lo. Veja Atos, abra a Bíblia, abra o livro de Atos, no capítulo 2, verso 22 a 36. Acho esse um exemplo claro de encontrar a Cristo e apontá-lo. Atos capítulo 2, verso 22, Pedro, ele poderosamente toma essa postura de apresentar a Cristo, de encontrá-lo nas Escrituras e apresentá-lo. Ele diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio deles, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Que texto maravilhoso, que argumento da parte de Pedro. Ele encontra profeticamente nas Escrituras que Davi falava de um Cristo que haveria de vir. E olha que lindo, ele então explica. É papel do pregador, é papel do cristão encontrar Cristo em toda a Escritura e apresentá-lo. Nós devemos fazer isso. Uma dessas formas de encontrar Cristo nas Escrituras, no Antigo Testamento, é através da tipificação. Há momentos onde Cristo é tipificado. Um exemplo disso, Isaac. Ele é um tipo de Cristo. Ele é uma tipificação de Cristo. Obrigado, meu amor, que Deus te abençoe. Percebeu que eu estava gaguejando, né? Enfim, Isaac, meus irmãos, é um tipo de Cristo. Ele representa o Cristo que seria morto em sacrifício. Arão é um tipo de Cristo, porque ele era aquele que entrava diante de Deus e intercedia pelo povo. Os sacrifícios e holocaustos eram tipificações cerimoniais de Cristo, que seria sacrificado em função do nosso pecado, em nosso favor. Jonas também tipifica Cristo, quando ele fica 3 dias no ventre da baleia. Assim ficou o nosso Senhor 3 dias no ventre da terra. E agora, no livro de Ruth, nós veremos a tipificação de Cristo na pessoa de Boaz. Veja Cristo em Boaz, meus irmãos. E aqui está uma citação do livro de Hernandes Dias Lopes, sobre as excelências de Cristo, ilustradas na pessoa de Boaz.
Boaz era um homem de muitas riquezas, como Cristo. Capítulo 2, verso 1. Boaz era compassivo com os estrangeiros que não tinham nada a reivindicar em seu favor, assim como Cristo. Capítulo 2, versos 8 e verso 9. Boaz sabia tudo sobre Ruth antes dela encontrar-se com ele. Capítulo 2, verso 11. Ele serviu graciosamente a Ruth e todas as necessidades dela foram supridas. Capítulo 2, verso 14. Ele garantiu a Ruth proteção para o presente e prosperidade para o futuro. Capítulo 2, verso 15 e 16. Nestes atos de graça, temos uma antevisão do nosso bendito Redentor. Boaz é o Cristo de Ruth, assim como o nosso Cristo é o nosso Cristo. Em Cristo temos redenção, em Cristo não há mais fome, em Cristo não há mais miséria. Cristo é tudo para nós, meus irmãos. Cristo é tudo para nós. Note o cuidado de Boaz. E isso, por ser uma história de amor, me emociona. Olha que coisa linda, nos detalhes do cuidado de Boaz. Ele diz para ela, não vá para outro lugar, podem te fazer mal, mas aqui há proteção. Percebe agora o Cristo sendo apresentado? Aqui há proteção. Verso 10, ela inclina-se. Verso 11, ele responde tudo o que acontece com ela. Ele profetiza no verso 12, pedindo para que Deus cuide dela e lhe abençoe. No verso 14, há uma demonstração bonita de afeto, de relação, onde Boaz chama Ruth para molhar no pão, no molho, o pão dela. Ele dá de comer coisas que ela não trouxe da casa, coisas que não era da obrigação dele, mas ele dá de comer a ela, ele dá de beber a ela. É muito carinho. A gente olha para isso e percebe o quão zeloso o nosso Deus é em Cristo Jesus para conosco. É claro que diante disso, Ruth é também uma tipificação da igreja. E como nós devemos nos portar diante de um Cristo que faz tanto por nós, como ela se prostra no verso 10. Ela inclina-se prostrada com o rosto e exclama, por que eu achei favor diante de Deus? Essa é a nossa postura. Todos nós, meus irmãos, sem exceção, éramos como Ruth, famintos, na sombra de um futuro assustador, estávamos a passos largos da morte, mas encontramos vida no nosso Cristo. Sobre o filósofo iluminista Voltaire, há uma frase interessante da sua enfermeira, a mulher que cuidou dele durante seus últimos minutos. E ela disse, nem por todo o dinheiro do mundo quero ver a morte de um incrédulo. Não há nada mais desesperador do que ver o incrédulo morrer. Voltaire foi o camarada iluminista que disse que o evangelho era tão retrógrado, era tão desatualizado, era tão coisa do passado, que em 200 anos o evangelho ia sumir. Perto da morte, esse homem estava desesperado e não encontrava consolo. Cristo continua por aí, meus irmãos. É curioso pensar nisso. Encontrar Cristo, meus irmãos, é o que há de mais importante. A vida de Ruth mudou ao encontrar-se com Boaz. Da mesma forma, a nossa vida muda quando nos encontramos com Jesus Cristo. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no verso 56. Depois de Estevão ter feito uma excelente explanação da pregação do Evangelho sobre quem Cristo é e a sua honra e a sua glória, as pessoas se preparam para apedrejá-lo. Estão prontos para atacar um homem que está pregando verdade. E naquela hora, diante das pedras, diante das dores, diante das feridas, no verso 56 ele diz, eu vejo o Cristo. Eu vejo o Cristo. Os céus estão abertos. Ele está à direita de Deus. Eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Isso é lindo. Isso é poderosíssimo. A maior lição do livro de Ruth é compreender que a história de uma família inteira muda porque encontrou o seu resgatador. A minha história mudou, meus irmãos, quando encontrei o meu resgatador. Creio que todos nós mudamos quando encontramos o nosso resgatador.
Caminhando, tenham paciência comigo. Versos 15 e 16, veremos o Deus que trabalha nos bastidores. Olha que interessante, verso 15 e 16. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, que não era permitido, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair para que elas recolha. E não as impeçam. Eu sempre leio esse texto, a minha voz ela abaixa, porque eu imagino que é quase um sussurro. Ou ele falou separado com os seus servos, ou foi um sussurro para que Ruth não ouvisse. Se ela começar a recolher errado, deixa. Joga umas no chão de propósito, para que não falte, para que ela tenha de comer. Que demonstração de afeto, de amor, de carinho. Isso é o que Deus faz dia após dia conosco. Meus irmãos, lembrem-se disso. Deus já nos deu Jesus Cristo. Não precisaria nos dar mais nada. Já temos aquilo que necessitamos para a vida eterna. Mas ainda assim, há alimento, há um dia de sol bonito, há tudo que temos experimentado. Graça de Deus e misericórdia. Isso é maravilhoso. Sem que Ruth tome conhecimento, Boaz traça um plano para abençoá-la. Meus irmãos, eu creio que Deus age da mesma forma conosco. Você pode não estar vendo, mas Ele está agindo nos bastidores e está cuidando de cada um de nós. Você deve se lembrar desses momentos, de momentos onde coisas boas aconteceram na sua vida. Não pense que foi uma coincidência. Saiba que Deus manipulou a história para que cooperasse a teu favor. Lembre-se disso. Ontem a Bruna me mandou comprar pepino japonês. Eu não sabia o que era isso, meus irmãos. Fui lá então no Hortifruti, pedi pepino japonês para o rapaz. Era providência de Deus, que tinha uma senhora lá que quis escolher para mim. Ela parou, escolheu o pepino. Era providência de Deus. Da mesma forma que a providência de Deus, tudo que nos acontece. Nada nos tem faltado, porque é a providência de Deus. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Caminhando, Deus tem trabalhado para nos abençoar. Tem sido seu prazer cuidar de nós e no devido tempo perceberemos isso. O Salmo 50, o verso 14 e 15, tem algo de bonito que eu gostaria que você notasse. Salmo 50, versos 14 e 15. Estou me apressando aqui. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Na sexta-feira passada nós comentamos sobre isso durante o estudo da juventude. Deus não está enojado com as nossas orações. Deus não vê nossas orações como um infortúnio, como um empecilho. Ele está atento, Ele está satisfeito, e Ele foi o designer por detrás dessa relação. A nossa irmã Isabel que fez o design do templo, correto, pastor? Deus é o designer por detrás da relação onde eu oro e Deus me abençoa. Ele fez assim. Não é pesado para Deus que oremos, que insistamos em oração. Ele tem prazer de nos abençoar, Ele tem prazer de ouvir a nossa oração. Nunca se sinta, meus irmãos, rejeite isso porque é coisa do inimigo. Nunca pense que a sua oração é enfadonha. Nunca pense que você pode se sentir envergonhado ou já está há tanto tempo orando pela mesma coisa que você sente vergonha ou que está sempre caindo na mesma coisa. Não tenha a enganação, não caia na enganação de que Deus está irritado com o fato de você estar orando por isso. Pelo contrário, Ele te ama por isso também. Ele quer que você faça isso. No seu desespero, clame ao Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Salmo 120. Lembre-se disso, meus irmãos. Por último, reconheça o favor de Deus e volte a ter palavras de bênçãos. E aqui a gente vai pensar na figura de Noemi. Lembra como acabou o capítulo 1? A mulher queria trocar até de nome. Ela disse que o nome dela tinha que ser chamado agora Mara, porque ela não tinha mais deleite, prazer, alegria em nada. Ela agora via que Deus lhe fizera mal. Só que em um dia, a fala dela muda. Veja o verso 17. Assim, Ruth recolheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado
quase uma arroba de cevada, algo em torno de 20, 22 litros. Carregou para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, de quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Opa, palavras de bênção agora estão na boca da mulher que dizia que Deus estava contra ela, que a vida agora lhe era amarga. O verso 20, ela continua: seja ele abençoado ao saber que Ruth trabalhou na lavoura de Boaz. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso. Opa, Deus já não faz mais mal. Deus agora é leal e bondoso, com os vivos e com os mortos. É tempo, meus irmãos, de corrigir a nossa teologia. Se tiver algo errado aí, lembre-se, Deus continua sendo leal, Deus continua sendo bondoso. Lembra, o pastor citou Abacuque, lembre-se da oração de Abacuque, no capítulo 2, verso 1, ele diz: me colocarei na torre de vigilância e esperarei, porque o Senhor vai falar. Eu vou ouvir então. Fique certo de que o Senhor dirá. Ele continua sendo leal, ele continua sendo bondoso. Isaías capítulo 6, ele começa dizendo: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no seu trono. O ano que o rei Uzias morreu foi um ano de preocupação para o povo, porque rei Uzias foi um rei bom. E agora, isso era raro no povo de Deus, um rei bom. E sabe-se lá quem vai sucedê-lo. Mas Isaías, ele diz: no ano que tudo podia dar errado, eu vi o Senhor, e ele estava sentado no seu trono, tendo todo o controle das coisas. Lembre-se disso. Na sexta-feira, nossa irmã Andressa nos levou em instrução, em estudo a Deus, através de Filemão, no versos 4 a verso 7, e ela nos trouxe uma instrução maravilhosa, lembrando do poder do elogio, a função, o dever do elogio. Se você abrir comigo em Filemão, o verso 7 diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. A alegria de Paulo em abençoar, em elogiar Filemão. Que seja essa a nossa postura. Nós, enquanto povo de Deus, temos que ter palavras boas para proferir, para dizer. Lembre-se disso. Faça um voto, faça um compromisso contigo. Eu nunca pensei que diria isso de púlpito, mas faça um compromisso contigo. Pense em pelo menos uma vez ao dia abençoar alguém com um elogio, uma boa palavra, para que ele possa continuar caminhando, para que a fé no Evangelho seja reanimada. Abençoe-o dizendo: olá, meu irmão, como vai você? Que Deus te abençoe, vi tal coisa, percebi aqui, percebi aquilo, eu quero que Deus te abençoe em tal coisa. Tenha boas palavras para dizer. Filemão era reconhecido como alguém que reanimava o coração dos santos. Sejamos nós assim. Sejamos conhecidos como aqueles que reanimam o coração dos santos. E por fim, meus irmãos, o último verso, para encerrar, e eu agradeço a paciência. Ruth, capítulo 2, verso 12. Vamos acabar o texto no verso 12. Palavras de Boaz que diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Nunca estaremos desamparados se buscarmos refúgio debaixo das asas do nosso Senhor Deus. Lembrem-se disso. Em Cristo nós fomos aceitos e perdoados. O resgatador foi apresentado no verso 20. A gente vai falar sobre o que é esse resgatador na semana que vem. Mas com certeza fica fácil de saber que o resgatador ele vem em resgate. Isso é fácil de pegar. Cristo veio em resgate por muitos, veio em resgate por nós. Em Cristo, os nossos erros, as nossas más atitudes, ter saído de Moabe, ter saído de Belém para Moabe, quando não deveria ter sido, tudo isso é colocado em segundo plano, porque veio o resgatador. E os problemas, eles são amenizados, eles são solucionados. Lembre-se disso, o Deus da providência nos providenciou um resgatador. Esta é a razão da nossa esperança. Amém, meus irmãos? Amém.
Peço desculpas pela demora, mas o meu objetivo é abençoá-los. Vamos ao Pai em oração e terminaremos com uma canção. Coloque-se de pé, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Oh Deus, obrigado por Jesus Cristo, Senhor. Não merecíamos, Senhor, o teu favor, mas o Senhor matou o teu filho por nós. Senhor, que cruz terrível seu filho suportou, a sua própria ira por nós. Senhor, em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo temos paz com Deus. Em Cristo fomos feitos teus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, méritos do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a lutar cada vez mais pela Tua fé, pelo Evangelho, a absorver cada vez mais da Tua Escritura, a nos lembrarmos, Senhor, que um dia apenas é necessário para o Senhor mudar a nossa história. Que o Senhor seja glorificado, que o Seu povo seja abençoado, que Cristo Jesus seja engrandecido. É a oração do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém.